Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a gerente de contas corporativas da Monções Turismo, Ana Laura Diniz. Nascida em Sorocaba em 18 de fevereiro de 1977, Ana Laura Diniz é mãe de Giovana. Graduada em jornalismo pela Uniso, Ana Laura atuou no mercado de trabalho desenvolvendo projetos na área de assessoria de imprensa e comunicação empresarial. Mas encontrou seu caminho em outra área. Atualmente, trabalha como gerente de contas corporativas na Monções Turismo. Ana, seja muito bem-vinda ao Vida Pública de hoje. Obrigada, eu agradeço o convite do Jornal Cruzeiro do Sul para fazer parte do Vida Pública hoje. Muito bom, Ana. Antes de começarmos a falar naturalmente sobre o turismo corporativo, até me parece uma expressão mais nova, algo aí que a Monções Turismo está trazendo de novidade. Para mim, pelo menos, parece. Para outros pode ser que não. Mas antes, vamos saber um pouco desta sorocabana, como foi sua vida, a sua carreira antes de chegar a ser gerente. Você pensava em ser jornalista desde menina? Sim, jornalismo sempre foi uma profissão que me chamou muita atenção, né? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de fazer redações. E quando chegou na época do vestibular, eu achei que era a profissão que eu gostaria de seguir. E aí você foi em frente? Fui em frente, fiz a faculdade, comecei na PUCamp. Depois eu vim para Sorocaba e terminei a faculdade aqui na Uniso. Me formei na primeira turma. Aliás, a vinda do curso para Sorocaba foi muito benéfico, né? Porque até na PUCamp você tinha que viajar todos os dias. Na verdade, eu morava em Campinas. Eu fui embora para Campinas, morei em República lá por 2 anos. Depois voltei para cá e continuei morando aqui em Sorocaba. Você ficou 2 anos lá? Fiquei 2 anos lá. Aí depois concluiu o restante do curso aqui na Uniso. Depois terminei os últimos 2 anos aqui na Uniso e me formei na primeira turma. E aí você atuou um certo período de tempo na área do jornalismo, né? Na área que te chamava a atenção. Isso, quais os trabalhos que você desenvolveu? Eu trabalhei mais na parte de jornalismo empresarial, fazendo assessoria de imprensa, fazendo jornais de escola, jornais de classificados. E em um determinado momento surgiu a oportunidade de eu mudar de área, né, para uma área totalmente diferente, que é a área que eu atuo hoje no turismo. E daí eu acabei abandonando a área do jornalismo e caminhei nessa nova profissão. E quando você entrou na nova profissão, ainda você atuava de alguma forma no jornalismo? Eu tinha trabalhado já há um bom tempo e estava começando já esse processo de mudar de área, né? Eu trabalhava numa confecção, trabalhei por 2 anos numa confecção e daí eu já tinha parado de fazer jornais, eu já estava focada numa outra área. Daí surgiu o convite do Marcelo para eu trabalhar na Monções, nunca tinha trabalhado no turismo, nunca tinha trabalhado nessa área. Dava aquele friozinho na barriga. Entrei totalmente sem experiência nenhuma. O Marcelo me chamou porque ele precisava de uma pessoa para trabalhar com o Aerosport, que era uma feira de aviação que acontecia todo ano aqui em Sorocaba. Comecei a trabalhar na Monções, eu não sabia nada, não sabia termos técnicos, não conhecia nada. E daí surgiu a oportunidade, passando a feira, de continuar trabalhando na Monções no mercado corporativo, que é o Business Travel, que nós atendemos clientes corporativos de grandes empresas multinacionais da região. É um segmento diferente da área específica do turismo de lazer, por exemplo? Sim, o que nós fazemos? Nós atendemos empresas que precisam mandar funcionários em viagens a negócios, para visitar clientes, para visitar fornecedores, para participar de feiras, assistência técnica, gerentes, diretoria, são viagens a trabalho, um foco totalmente diferente da viagem de lazer. Quando a Monções começou com essa atividade, quais foram as dificuldades que vocês encontravam no dia a dia? Olha, no começo nós tínhamos uma quantidade de concorrentes, de agências que trabalhavam nesse mercado que atuavam de diversas formas e de formas diferentes do que a gente estava buscando, né? Hoje o nosso mercado ele é muito diversificado, a Monções atua de uma forma diferente dos demais
dos demais concorrentes, das demais agências que atuam nesse mercado. Então, o que nós buscamos? Trabalhar um diferencial. Nós precisávamos vencer essas concorrências de uma forma correta, de uma forma diferente, que fizesse com que o nosso trabalho fosse reconhecido. Então, nós buscamos a personalização do serviço. Né? Como funciona essa personalização? Hoje no nosso trabalho nós temos atendentes específicas para atender clientes corporativos que vão assessorar a viagem. Hoje nós fazemos um processo de assessoria na viagem corporativa e não só a venda de passagem, porque passagem aérea, hotelaria, se a pessoa quiser comprar pela internet, ela pode até comprar o produto, mas o serviço que nós oferecemos, o atendimento de uma pessoa por trás dessa compra, de oferecer as melhores oportunidades, de dar opções, de buscar vantagens para que aquela pessoa consiga, no menor custo possível, fazer a viagem da forma mais rápida, mais econômica para a empresa. Então, nós temos atendentes que ficam 24 horas à disposição do cliente, sem você 24 horas à disposição. Isso de domingo a domingo? Nós trabalhamos dessa forma mesmo. Nós disponibilizamos o próprio celular da atendente, o nosso telefone, meu telefone fica à disposição. E se o cliente tem uma necessidade, precisa fazer uma alteração de voo, precisa fazer uma emissão no final de semana, num feriado, essa atendente, qualquer pessoa da equipe está apta a fazer esse atendimento de qualquer lugar que ela estiver. É mais complicado dar uma assistência como esta ao turismo corporativo do que ao turismo de lazer, por exemplo? São necessidades diferentes, né? A viagem de negócio, ela surge de uma forma assim, o executivo precisa viajar, não importa se é feriado, se é final de semana, ele tem que resolver um problema com o cliente, ele tem que viajar imediatamente. Tem casos que nós emitimos bilhete com o executivo indo para o aeroporto já. Nossa. Então ele liga, a secretária liga, estou indo para o aeroporto, preciso mandar uma pessoa agora. E assim, a gente não está falando de qualquer lugar, ele pode estar indo para a China e ele está indo para o aeroporto agora. E nós temos que correr. E quais os mecanismos que vocês se utilizam para esse imediatismo, né? É o relacionamento que nós temos com os nossos fornecedores. Porque precisa de reservas, essa coisa toda, sim, né? Sim. Nós temos atendentes na Monções que têm muito tempo de experiência no turismo corporativo. Então, esse conhecimento de relacionamento com fornecedores, né? O volume de viagens que nós temos no departamento corporativo da Monções é muito grande. Isso faz com que os nossos fornecedores deem uma condição diferenciada para a gente poder resolver situações de emergência num curto prazo. Você vem desenvolvendo essa atividade na Monções Turismo. Há quanto tempo a Monções Turismo está neste segmento? A Monções ela tem 19 anos de mercado, ela já está indo para o 16º ano no turismo corporativo e eu na Monções há 13 anos, trabalhando no mercado corporativo. Já são 16 anos, 2 décadas praticamente. Muita coisa mudou nesse mercado? Muita coisa mudou, muita coisa. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na Monções, nós emitíamos bilhete na mão. As atendentes, algumas até nós brincamos, elas têm calo na mão porque elas faziam uma emissão preenchendo o bilhete na mão. Hoje tudo mudou, hoje nós mandamos um localizador do bilhete para o celular do viajante. Ele pode estar indo a caminho do aeroporto, precisa de uma emissão, a emissão é feita, hoje tudo via eletrônica, e é mandado para o celular dele, o localizador, e com aquilo lá ele embarca sem nenhuma dificuldade. Antes, sem o processo físico, sem o bilhete físico, ele não conseguia embarcar. Então, as facilidades para viajar melhoraram muito, né? Isso faz com que a rapidez tenha que ser cada vez maior. Para você ter uma ideia, nós temos alguns prazos de resposta, que nós chamamos de time de resposta com cliente corporativo, de apenas 15 minutos. 15 minutos? Eu tenho 15 minutos para fechar uma viagem corporativa com alguns clientes. Mas como que você consegue 15 minutos? Às vezes o cliente espera no telefone. Ele precisa definir uma viagem, ele depende daquela nossa resposta para fechar uma reunião com um cliente importante do outro lado do mundo. A atendente tem poucos minutos para entrar no nosso sistema, fazer uma consulta, buscar as melhores opções e mandar essa pessoa viajar no menor custo possível, na melhor forma que ela conseguir. O que é interessante, né, Ana, é que as pessoas quando ouvem falar no mercado corporativo, no corporativismo, essa questão toda de você ter as viagens, de turismo, sempre envolvendo executivos, dá-se a ideia de que você tem uma empresa organizada e que
todos os contratos ou tudo aquilo que acontece no dia a dia da empresa já está programado, né? De modo que, por exemplo, não precisaria de 15 minutos, mas talvez de 15 dias para que você pudesse organizar isso. Por que essa demanda? Muitas coisas acontecem de última hora, sim? Sim, principalmente na área de assistência técnica. Um técnico precisa reparar uma máquina, fazer um conserto de emergência num cliente, ele recebe o chamado do cliente e ele imediatamente tem que ir para aquele destino. Existem sim casos de clientes nossos que têm uma programação muito grande, de 15, 20 dias de viagem, não se viaja com menos do que essa programação, então a secretária consegue programar a agenda do viajante com um mês de antecedência, nós conseguimos programar toda a agenda dele de viagens, mas na maioria dos casos hoje as viagens elas acontecem na necessidade que o cliente do nosso cliente tem ou que o fornecedor dele solicita e ele precisa fazer muitas vezes de imediato. O tempo de estadia varia muito? Varia muito e muitas vezes ele não tem nem estadia, ele vai e volta no mesmo dia. Se ele está indo para um outro país, ele tem 2, 3 dias no máximo de permanência. As viagens são muito curtas. Hoje o tempo de viagem ele diminuiu bastante. As pessoas têm menos tempo também, então elas têm que ir para resolver um negócio e voltar. Vai para uma reunião, eu tenho casos de diretores de empresa que viajam hoje para chegar amanhã nos Estados Unidos, fazer uma reunião, pegar o voo no mesmo dia e voltar para o Brasil e chegar no dia seguinte. Pelo amor, né? É muita coisa, é uma correria, né? Um estresse também para vocês que estão desse lado de cá, do lado de lá, e é compensador no final? Esse é um mercado muito difícil de se trabalhar, né? Nós temos que trabalhar todo dia, o tempo todo, buscando a melhor opção para o cliente, no menor custo possível, com uma rentabilidade muito baixa, porque hoje esse mercado ele não é um mercado que recompensa de uma forma justa os nossos colaboradores. É lógico que na Monções nós temos diferenciações, é uma empresa que tem funcionários com muito tempo de turismo e é uma empresa que trabalha diferente essa questão de remunerar bem o funcionário que trabalha corretamente. Mas assim, nós temos um volume muito grande e é no volume que nós precisamos manter para conseguir uma condição diferenciada com o fornecedor. Eu fico imaginando, você falou em 15 minutos, me chamou a atenção, né? Alguns casos que vocês precisam resolver em 15 minutos. Não sei se são alguns casos ou muitos casos, né? Muitos. Mas você pode me dizer a respeito. Em 15 minutos, dá para você fazer uma operação dessas e fazer, de repente, uma cotação, ver o quanto vai custar isso, como que vai ser, qual a empresa que vai servir, como que é esse contato, esse relacionamento? Sim, por exemplo, nós precisamos organizar uma viagem. Eu tenho um fuso horário, às vezes eu preciso negociar um hotel na China, hoje, agora, lá eu não conseguiria mais pelo fuso horário. E às vezes assim, é 5 estrelas ou não importa? Depende do cliente, depende do caso. Nós temos o caso de companhia aérea, por exemplo, que o cliente só voa econômica, tem casos que o cliente precisa voar executiva, primeira classe, ele precisa chegar no destino, não importa a forma que ele vai chegar. E a mesma situação para a hotelaria. Nós temos casos de cliente que tem uma categoria, e isso vai muito da política de empresa, da política de viagens que cada empresa tem. Então, tem empresas que têm uma política totalmente restrita a hotéis categoria econômica e a gente acaba ficando com um limite muito menor, porque nós temos que conseguir o menor custo possível em cidades onde às vezes você não tem essa facilidade, né? E aí você precisa identificar uma cidade mais próxima, de repente, que não seja tão distante, se você não encontra na cidade em que ele vai, por exemplo. Sim, ou normalmente eles viajam para capitais? Não, nós atendemos clientes que viajam para qualquer cidade do mundo. Então, até mesmo em Sorocaba, por exemplo, nós temos hoje uma dificuldade grande devido à pouca quantidade de hotéis disponíveis na cidade, né? A oferta é muito menor do que a demanda. Então, nós colocamos hóspedes em Itu, em cidades próximas, São Roque, Mairinque, que são cidades que têm alguns hotéis que atendem a necessidade do nosso cliente de estar próximo da cidade. Porque, é claro, na verdade, vocês não só mandam para fora, vocês têm de receber também, né? Sim, recebemos muitas visitas. Essa é uma parte muito importante hoje. Os nossos clientes corporativos trazem muita gente de fora, né? As multinacionais precisam trazer os funcionários de lá para cá, para treinamento, para curso, para reunião, ou até mesmo mudar para a planta daqui da cidade. Então, esse trabalho todo de você entender a necessidade do estrangeiro, de uma forma diferente de você trabalhar com o mercado daqui e o mercado de lá, né? São produtos muito diferentes para se trabalhar.
Então é um conhecimento nosso do dia a dia que as atendentes não podem nunca parar de estudar, de se envolver no processo, se aperfeiçoar sempre. Sorocaba, vocês têm clientes também. Onde estão os seus clientes? O foco da Monções é o nosso mercado corporativo de Sorocaba e região. Hoje a Monções está presente em 5 cidades, indo para a 6ª cidade agora. E nosso foco do polo industrial, o que é? A região industrial de Sorocaba, que tem um polo industrial crescente, cada vez a gente tem mais indústrias vindo para Sorocaba e região. E as cidades em volta das cidades que nós temos lojas, né? Como Indaiatuba, Itapetininga, Pilar do Sul, Jundiaí e mais alguma cidade que me fugiu agora. Que acontecem por alguns pontos aí específicos. Exatamente. Mas é toda essa região, macro-região, micro-região, vocês estão... nós atendemos o Brasil todo. Isso que eu ia perguntar também. Pode ser até na capital paulista ou até na capital federal. Sim, nós temos clientes no Brasil todo. Eu não tenho só o mercado de Sorocaba. Lógico que nossos clientes... é mais expansivo. A maioria dos nossos clientes está aqui em Sorocaba e região. Mas nós temos multinacionais fora de Sorocaba, fora do estado de São Paulo e fora do Brasil também. Eu atendo empresas hoje que têm a sede lá fora, nos Estados Unidos, posso atender empresas na Europa, empresas lá na China. Da carteira que vocês têm lá, você pode me revelar quais são os segmentos que mais têm frequência de voos, de viagens? Segmentos, olha, o nosso segmento maior de indústria é no ramo automobilístico. Opa! Aí você já tem o parque tecnológico, aí com a Toyota, não é? A área tecnológica também, as indústrias de tecnologia e os destinos onde nós mais enviamos viajantes do turismo corporativo são Estados Unidos, todos os lugares, todos os estados, China, muita gente para a China, nós mandamos também, América do Sul, vários países. Você acompanha todo esse processo lá da Monções. Você precisa, vez ou outra, sair para fazer algum relacionamento também com os clientes? Eu faço esse trabalho de prospecção de cliente, de manutenção dos nossos clientes. Então, eu visito os nossos clientes periodicamente para sentir a necessidade, para sentir se nós podemos melhorar no relacionamento, no atendimento no dia a dia. Faço a prospecção, né? Nós temos um objetivo de atender empresas que nós ainda não atendemos, não somos fornecedores, então eu faço trabalho de prospecção de clientes também. Ana, as pessoas se perguntam, até o telespectador pode estar se questionando, turismo corporativo, ele tem a ver com o turismo de negócios? É a mesma coisa, não é? Sim, turismo corporativo é um turismo de negócios, a pessoa viaja a trabalho, qual é o intuito dela? Realizar negócios, pode ser com cliente, pode ser com fornecedor, ela está sempre viajando a trabalho. Certo. Aqui em Sorocaba, eu gostaria que você pudesse, se você puder contar também, como que está esse processo? Houve uma evolução do turismo corporativo nos últimos tempos? Você poderia comparar, por exemplo, 2013 com 2012? Sim, o que acontece é o seguinte, a quantidade de empresas que se instalou em Sorocaba é maior, né? Então nós temos uma necessidade maior de pessoas viajando para Sorocaba, por isso essa questão que eu comentei da cidade não ter hotéis suficientes para colocar todo mundo. É uma carência, né? Exatamente. A gente tem uma previsão aí de 2015 até 2016 de abertura de pelo menos mais 4 hotéis na cidade. Mas hoje nós não temos quartos suficientes para o que a gente tem de necessidade de viajantes. E com essa quantidade de empresas abrindo na cidade, mais gente viajando, mais gente vindo para cá e mais funcionários precisando sair também daqui da empresa e fazer negócio lá fora, com a própria matriz da empresa lá fora, com seus clientes lá de fora. As multinacionais que estão cada vez mais presentes aqui em Sorocaba e também na região. Recentemente tivemos a inauguração da ABB. Essas empresas que vão chegando, como que é o processo de vocês para fazer a captação desse público? É um público que interessa também, até porque eles têm matrizes em outros países, em outras localidades, não é? Exatamente. Nós procuramos atender a empresa local. Quando a empresa está se instalando em Sorocaba, provavelmente ela já vem de uma matriz lá de fora, ela já tem talvez um outro fornecedor que atenda ele lá fora, globalmente, e o nosso trabalho muitas vezes começa lá fora. Eu preciso ir lá fora na empresa
instalada lá na matriz realmente, para poder negociar, fazer a negociação do atendimento corporativo para começar lá e trazer para cá. Você precisa viajar? Preciso viajar. Você em especial. Eu, Marcelo, a gente participa bastante de feira, de congresso. A Monções, hoje ela é associada à maior associação de turismo corporativo do mundo, que é o GBTA. E nesses eventos corporativos que acontecem lá fora, 3, 4 vezes por ano nós participamos. Nós analisamos as tendências de mercado, nós conhecemos novos fornecedores e nos tornamos conhecidos lá fora, para que eu possa, quando entrar a empresa aqui no Brasil, a Monções já ser uma agência conhecida para poder atendê-los. Esses eventos esportivos, vou até te perguntar, porque naturalmente este ano a gente tem a Copa do Mundo. Esses eventos esportivos que acontecem também têm envolvimento desse turismo corporativo? Sim, principalmente no caso das viagens de incentivo, porque as empresas, no caso da Copa do Mundo, por exemplo, nós temos clientes comprando pacotes de ingressos da Copa do Mundo para premiar funcionários. Sim. Então, os melhores vendedores ou clientes do nosso cliente corporativo é premiado com um pacote dos melhores jogos ou de qualquer dos jogos da Copa do Mundo para poder assistir os jogos aqui no Brasil. Já aconteceu, então, muitas vezes, né? Porque a gente vê esses eventos esportivos acontecendo com cada frequência, né? Sim. Para fora do país, vocês já também enviaram pessoas? Sim, também, sim. Nós temos um departamento dentro do departamento corporativo, que é o departamento de eventos. Incentivo. Então, nós levamos clientes para fazer convenção de vendas, essas viagens de incentivo, qualquer lugar do mundo. Nós vamos para a Argentina, nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos para qualquer lugar na Europa, por exemplo, levando esse cliente para poder fazer negócio, para poder fazer uma confraternização, para poder fazer uma premiação. Fazemos muito em navio também. Tem também os... Também tem muito incentivo em navio. Mas são os navios em cruzeiros marítimos aqui no Brasil? Sim, sim. Ou também, cruzando principalmente todos no os Brasil. oceanos? Eles saem daqui, eles estão terminando a temporada agora em março, e os nossos clientes, eles levam os funcionários para fazer confraternização ou para fazer mesmo premiação, entrega de troféu, Eu fico imaginando como é você coordenar uma agenda tão extensa como essa, né? Porque cada vez mais, enfim, você tem um número de clientes, mas a busca ela continua. Por exemplo, os projetos e as ações para 2014, o que vocês estão focados hoje? Hoje nós trabalhamos o nosso planejamento estratégico, ele já está com a programação de 2014 praticamente pronta. Nós temos, por incrível que pareça, a gente já está entrando no mês de março e a gente já tem a programação do que vai acontecer o ano todo, né? Com relação à prospecção de clientes, com relação ao aumento do nosso departamento. Hoje a Monções, o departamento corporativo ele está dentro da Monções, mas ele está se tornando uma empresa própria, ele está se tornando Monções Business Travel, uma empresa dentro do grupo Monções focada no atendimento corporativo. O que é muito positivo, né? Aliás, tem um mercado muito vasto para isso também, né? Tem. Uma curiosidade, Ana, a questão dos vistos, vocês se preocupam com essa parte burocrática de documento também desses clientes? Sim, o nosso diferencial é atender o cliente em toda a necessidade da viagem corporativa. Então eu não faço somente a emissão do bilhete aéreo, a reserva de um hotel. Nosso trabalho ele começa com toda a assessoria no processo de documentação para um passaporte, para um visto, toda assessoria na viagem, uma eventual necessidade de uma vacina para um destino que aquele viajante precise viajar. Entendi, em regiões que de repente sejam endêmicas, né? Exatamente, o nosso trabalho é esse, nós precisamos assessorar o viajante do início da viagem dele até o fim, e só termina quando ele volta e o negócio dele terminou da forma correta e da forma que eles esperavam. Agora, é claro, uma provocação. Você como jornalista também, naturalmente, na área da comunicação, como é esse processo de pesquisa de vocês se atualizarem sobre esses acontecimentos? Quais são os mecanismos, os veículos de comunicação que vocês consultam e buscam informações? Sobre o mundo todo. Sim, sim. Hoje nós buscamos todos os meios de comunicação. Nós temos que estar antenados com tudo. Então, usamos internet, usamos os eventos externos, porque a tendência vem de lá para cá. Então, se a gente está lá fora, a gente está vendo primeiro o que vai acontecer aqui. Chegamos na frente com algumas informações. O Marcelo busca muita tendência de mercado lá fora e isso ajuda muito no nosso departamento. Mas assim, full time buscando informação, recebendo informação de associações que nós fazemos partes aqui no Brasil e lá fora,
e aproveitando toda a brecha e toda a informação que a gente possa receber. Qual seria a tendência no momento? Ou as tendências? Você citaria algumas, por exemplo? Nós podemos citar o automobilismo, a vinda da Toyota, por exemplo. Mas existem outras empresas? Sim, existem. A área de tecnologia hoje ela está crescendo demais, né? Então nós E o Brasil está recebendo muito isso, ou não? Muito, muito. A região do interior aqui, da nossa região, interior todo de São Paulo, a região de Sorocaba, cidades em volta, elas têm um polo tecnológico muito grande. Além do nosso polo tecnológico aqui, nós temos cidades recebendo muita empresa de tecnologia. Isso para a gente é muito importante, né? Antes a Sorocaba era conhecida como a região das empresas automobilísticas somente, né? Ou metalúrgica, né? Hoje nós temos uma diversidade muito grande, empresas alimentícias também vindo para a cidade e outras de outros ramos. Grupos individualmente, as formas que vocês fazem nessas viagens corporativas independe? Depende. Alguma, por exemplo, um grupo, ela demanda uma necessidade maior, talvez? Sim, eu tenho clientes que dependem de 2 atendentes para atender aquele cliente. Às vezes vão para países diferentes ou não? Sim, sim. Para países diferentes e assim, às vezes eu tenho um diretor viajando para um lugar e outro diretor viajando para outro lugar, cada um resolvendo o problema, cada um numa necessidade. E assim, nós temos empresas, clientes da Monções que estão diariamente mandando 30, 40 pessoas viajar para o mundo inteiro. Haja competência. Falando nisso, como é a composição da equipe de vocês lá na Monções? Hoje, as atendentes da Monções, o diferencial nosso é de atendentes com muita experiência, com muito tempo de mercado. Nós não temos problema de rotatividade. Eu estou na Monções há 13 anos, eu tenho atendente lá há 15 anos, 16, eu tenho atendente com mais de 20 anos de mercado. Isso faz com que nós tenhamos o que é o grande diferencial da Monções, que é a credibilidade no mercado. Se houver a necessidade de contratação, como funcionaria? O processo de contratação, ele é muito cuidadoso. Nós trabalhamos de uma forma muito criteriosa, minuciosa. Muitas vezes buscando um profissional sem a experiência na área, mas para ser treinado dentro da Monções, para que ele tenha a nossa visão, para que ele entenda qual é a necessidade do nosso cliente. Porque às vezes você pega um profissional do mercado que vem com vícios, que vem com formas de trabalhar diferente da nossa visão. E acho que é o pior, né? Porque para você, pior talvez não seja a qualificação, mas é o mais difícil, mais desafiador para você poder colocar a pessoa dentro do parâmetro da empresa. Exatamente. Para Monções é muito mais interessante que eu crie um funcionário dentro da visão que nós temos para a empresa, para que ele possa atender da mesma forma que o atendente que está lá há 15 anos trabalhando com a gente trabalha. Mas muitas vezes nós temos que fazer isso mesmo. Tanto que a Monções ela tem equipes de treinamento constantes, termina uma equipe, começa outra e os funcionários eles não entram para a linha de frente no atendimento enquanto eles não terminam o treinamento e não fazem todo o processo de treinamento dentro da Monções. Elas vão praticamente a campo, né? Sim. Isso. Vocês têm mais mulheres ou homens lá? Nós tínhamos mais mulheres no início. Hoje a gente continua tendo mais mulher ainda, mas a gente já tem alguns homens no mercado aí. É um mercado que acabou ficando culturalmente, não entendo porquê, mais feminino do que masculino. No corporativo, por exemplo, eu não tenho homem trabalhando, só tenho mulher. Só mulheres trabalhando no corporativo? Não tenho nenhum homem. Bom, pelo menos acho que talvez é mais fácil você trabalhar com um grupo homogêneo, né, do que você ter essa heterogeneidade. Trabalhar com mulher eu gosto bastante. Nunca tive nenhum homem trabalhando comigo, não tenho nada contra, acho que seria bom para a equipe ter algo diferente na nossa equipe, mas funciona muito bem, a equipe interage bem, elas se entendem muito bem e essa troca faz com que o cliente não perceba. Se uma atendente está de férias, quem está lá no lugar atendendo o cliente está atendendo da mesma forma. Que bom. Parece que nem trocou atendente, né? Exatamente. A ideia é que ele não perceba. Padrão, né? Se ele não perceber que a atendente está de férias, a minha equipe está 100%. Muito bem, parabéns. Ana, muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu que agradeço. O Vida Pública de hoje conversou com a gerente de contas corporativas da Monções Turismo, Ana Laura Diniz, que também é colega de jornalismo. Não está atuando no mercado agora, mas é colega de jornalismo. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br,
Na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.